Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Deu tempo de você dar aquela respirada, de observar o que você tem que fazer naquela atividade? Vamos lá finalizar ela? O meu bom dia para você que está se conectando agora. Conteúdo, professor. Está aqui na telinha, olha só. Circunferência trigonométrica, relação fundamental da trigonometria e muito mais, professor. Para quem não estava presente na primeira aula, nós recordamos a variação de sinal, nós apresentamos as relações inversas e agora a gente começou a praticar um pouquinho de atividade, tá bom? Então, meu bom dia para você que está chegando agora pelo YouTube, meu bom dia para você que está nos acompanhando pelo IPTV. Prof, deixa eu ver, o Gabriel colocou ali no chat do YouTube para mim, só substituir, Gabriel. Só tem que ter cuidado com os valores, não é? Então, o que a gente vem recordando, professor, desde as últimas aulas? Nós temos obrigação como aluno de já saber, de termos o conhecimento prévio do seno, do cosseno e da tangente de alguns arcos trigonométricos. Quais são os arcos trigonométricos que eu, aluno, tenho que saber que a questão não vai me informar? 30, 45 e 60 graus, os seus simétricos e os seus côngruos. E, professor, passamos a ter a obrigação de saber as extremidades trigonométricas. Como assim, professor? Você percebeu que os ângulos que apareceram ali, com exceção do 45, são extremidades trigonométricas, que é o 90, o 180 e o 270, que eu vi ali. Tangente 45 eu já tenho que saber. Quanto que é tangente 45? Professor, tangente 45 lá na tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Aí, ó, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, que é a tangente 45, raiz de 3. Tangente 45 ali é 1, professor. Mas quanto que é o seno de 90? Não está lá na tabela. Quanto que é a tangente de 180? Também não está lá na tabela. E a de 270, gente? Esses arcos aqui são extremidades trigonométricas. Eu pedi que vocês aprendessem ele, dei uma dica para facilitar, professor, que você aprendesse, que você memorizasse seno, cosseno e tangente desses ângulos. Deixa eu anotar rapidinho para vocês novamente. Gente, eu tenho que saber quanto que é o seno de 0, seno de 90, seno de 180, seno de 270 e seno de 360. A questão não é obrigada a me dar, não no ensino médio. Eu tenho que saber, professor, quanto que é o cosseno de 0, o cosseno de 90, o cosseno de 180, o cosseno de 270 e o cosseno de 360. E, professor, eu já tenho que saber? Tem. E, professor, como é que eu vou aprender isso de uma hora para outra? Calma, você vai ver que é bem fácil de você memorizar. Professor, eu tenho que saber a tangente de 90, desculpa, tangente de 0 primeiro. Tangente 0, tangente 90, tangente de 180, tangente de 270 e a tangente de 360. Caso a questão venha a me cobrar quaisquer um desses arcos, independente de ser uma questão técnica ou contextualizada, eu já tenho que saber. Todos esses arcos aí, ó, eu já expliquei em aulas anteriores como é que a gente faz para chegar, tá bom? Mas só para lembrar, quando eu vou falar, professor, de seno, eu tenho que entender, professor, que o seno é aquele que corresponde ao eixo Y, professor, da circunferência trigonométrica. Nós até brincamos. Quais são as extremidades trigonométricas que tocam no eixo do seno? Professor, as extremidades trigonométricas que tocam no eixo do seno é no 90 e no 270, ou seja, o seno de 90 toca no 1, o seno de 270 toca no menos 1. Só esses dois arcos tocam no eixo Y. O 90 toca em cima do 1, o 270 do menos 1. E os outros lá, professor, só são esses que tocam, os outros são 0. Ou seja, o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1, o seno de 180 é 0,
o seno de 270 é menos 1 e o seno de 360 é 0. Bacana? Quando eu vou para o cosseno, professor, quando eu for para o cosseno aqui, professor, qual é o eixo do cosseno? O eixo do cosseno é o eixo X. Quais são os ângulos que tocam no eixo X? Professor, os ângulos que tocam no eixo X é o 0, é o 180 e é o 360. Ô, professor, o 0 toca em cima do 1, o 360 toca em cima do 1. O cosseno de 0 é 1, o cosseno de 360 é 1. E o cosseno de 180, professor, é menos 1. E o 90 e o 270 tocam no eixo do cosseno? Não, eles tocam no do seno, professor. Do cosseno eles não tocam, não. Então eles valem 0, professor. Prof, no caso da tangente. Tangente de 0, professor, é 0. Tangente de 90 não existe. Tangente de 180 é 0. Tangente de 270 não existe. Tangente de 360 é 0. Esse aqui é o mais fácil de você lembrar. As extremidades trigonométricas para a tangente são sempre 0, com exceção do 90 e 270, que não existe tangente para esses ângulos. Se você não está entendendo por que não existe, de novo, acompanhe as aulas anteriores, tá bom? Prof, então, printa aí, se você não tem isso aí anotado. Eu vou precisar desses valores para resolver a expressão lá. Deixa eu ver se dá da gente substituir lá, professor. Prof, acho que dá. Quanto que é, professor? Vou até fazer aqui. A expressão vai ser igual. Seno de 90 é 1 menos tangente de 180, professor, é 0, mais cosseno de 270, professor. Prof, cosseno de 270 também é 0. Olha como é fácil a questão se eu sei os valores dos senos, cossenos e tangentes das extremidades trigonométricas. Embaixo eu tenho o seno de 180, professor, que é 0, professor, menos a tangente de 45, que é 1, professor. Então, o resultado da minha conta vai ser 1 sobre menos 1. 1 dividido por menos 1. A resposta final dessa expressão dá menos 1. Deu certo? Deu menos 1? Esse contão todo, basicamente contão todo não, né, Gabriel? A gente só fez substituir lá para saber quanto que era o valor do seno de 90, 2 vezes 90, 3 vezes 90 e aí vai. Acertou tudinho? Menos 1 lá. Parabéns, Gabriel. Quem quiser participar, fique à vontade aí. Ah, professor, eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, não. E se eu errar? Não tem problema, gente. Apaga, conserta. Pelo menos você está tentando, você está treinando aí com a gente e está perguntando quando as dúvidas surgem. Prof, tem mais expressão para a gente trabalhar? Aqui é apenas um exemplo, tá bom? Onde eu precisava saber desses valores, dessas extremidades trigonométricas aqui. Olha a outra aqui, professor. Outra expressão. Prof, do mesmo jeito, valor numérico? Valor numérico. Só que agora o ângulo que eu vou substituir, olha aqui o ângulo que eu vou substituir. Quanto que ele vale? O x, professor, ele vale π sobre 3 radiano. Π sobre 3 radiano, professor, dá 180 por 3, corresponde em graus a um ângulo de 60 graus. E aí, tudo bem, o π vale 180. 180 sobre 3, 60. Prof, então eu vou colocar onde tiver o x, professor, aqui eu vou botar 60, vai ficar 3 vezes 60, 60 dividido por 2, secante de 60, cosseno de 60. É isso? Isso mesmo. Vamos nós? Aqui, professor. Se eu já sei que este ângulo aqui corresponde a um ângulo de 60 graus, vamos fazer a nossa continha. A expressão vai ser cosseno de 60 mais a tangente de 3 vezes 60 menos o seno de 60 dividido por 2, dividido tudo pela secante de 60 mais o cosseno de 60. Prof, vamos lá.
Cosseno de 60 eu tenho a obrigação de saber, não é verdade? Vou só repetir aqui para a gente fazer aquelas multiplicações logo. Vai ser cosseno de 60 mais a tangente de 3 vezes 60, que dá 180, menos o seno de 60 dividido por 2, que vai ficar o seno de 30. Isso tudo dividido pela secante de 60 mais o cosseno de 60. Agora nós vamos literalmente substituir. O valor da nossa expressão vai ser cosseno de 60 lá no começo, professor, é 1/2. Certinho? Mais a tangente de 180. Eu acabei de ver que a tangente é tudo zero, não é? Com exceção do quem, professor? Do 90 e do 270, que não existe tangente. Então, vai ser mais 0, menos o seno de 30, que eu tenho que saber que é 1/2. Isso tudo dividido pela secante. E, professor, eu estudei hoje, ó. Secante, secante, secante é o inverso. O inverso de quem? Secante é o inverso de quem? De quem? De quem, gente? Secante. Se vai com có. É o inverso do cosseno, professor. Então, eu posso dizer que a secante de 60 é o inverso do cosseno de 60. Então, eu penso assim, como o cosseno de 60 é 1/2, o inverso de 1/2 vai ser 2. Mais cosseno de 60 é 1/2, professor. Prof, acabou a nossa conta, né? Porque esse 1/2 aqui, ó, ele cancela com esse outro 1/2, ó. Esse 1/2 aqui é positivo, ele cancela com esse 1/2 que é negativo. Professor, vai ficar aqui a minha expressão, vai ser 0 em cima, dividido por 2 mais 1/2, professor. Se eu fizer a conta aqui, vai dar 5/2. Nem precisava eu fazer a conta, porque vai ficar 0 dividido pelo denominador. 0 dividido por qualquer coisa, professor, dá 0, professor. 0 dividido por 5/2. Sério, professor, que o resultado dessa conta todinha deu exatamente 0. Letra A. A pessoa não acredita, né? Quando dá 0. Ave Maria, professor, eu fiz esse monte de conta para dar 0. Vocês entenderam novamente como é que é uma questão de valor numérico? Eu basicamente tenho que substituir um ângulo que me vai ser fornecido, né? Eu vou para cada um desses ângulos e calculando seus senos, cossenos, tangentes, de acordo com o valor que for aparecendo para mim. Deu 0. O teu deu 0 não, Gabriel? Isso, deu só o 0 aqui, né? Os alunos é que falam, poxa, professor, esse monte de conta para dar 0. Fala sério. Prof, entenderam questão de valor numérico? Prof, até aí tudo bem, professor. Está respondida a alternativa letra A, professor. Vamos agora para outras expressões que remetem àquelas primeiras definições. O que é congruência? O que é simetria? Eu tenho ali outra expressão. O F ficou 2 vezes aparecendo. Quero que você resolva essa expressão para mim aí, ó. Eu quero que você calcule o seno de 150, o cosseno de 300, tangente de 135 e seno de 270. Como eu tenho o valor do ângulo, eu vou te dar uma sugestão. Nós vamos calcular cada um desses senos, cossenos, tangentes separadamente. Tipo, eu vou começar aqui calculando o seno de 150, tá bom? Vamos lá, separadinho. Quanto que é o seno de 150? Botei aqui. Primeiro, professor, eu tenho a obrigação de saber 30, 45, 60. Eu tenho a obrigação de saber as extremidades trigonométricas. Professor, o 150, ele não é um dos que eu tenho a obrigação de saber, não. A questão não me deu o valor dele, então como é que eu vou pensar? Se o valor que eu estiver analisando for superior, professor, a 360, eu correria atrás do côngruo. Professor, aqui não é superior a 360, então eu tenho que descobrir quem é o simétrico desse cara. Só que antes de você correr atrás do simétrico, você tem que verificar a questão do sinal desse cara aqui, professor. O 150 graus é um ângulo que pertence ao segundo quadrante. Se esse ângulo ele pertence ao segundo quadrante, seno no segundo quadrante é
positivo. E agora eu vou atrás do simétrico do cara. Como é que acha mesmo o simétrico dele, professor? Tipo assim, tá aqui. Eu tenho que o meu 150, professor, ele está aqui no segundo quadrante. E eu quero achar o simétrico dele aqui, ó. Eu quero descobrir quem é esse x aqui, que é o simétrico dele. Como é que a gente orientou? Aqui é x, não é isso? O valor lá da simetria. Aqui é x. Aqui é 180 menos x. Aqui é 180 mais x. E aqui seria 360 menos x. Professor, o 150 está aqui, ó. Então, como é que eu faço para achar o x? Eu pego o 150 e igualo a expressão que representa qualquer arco no segundo quadrante. Ou seja, 150 é igual ao 180 menos x. Resolvendo a conta, x vai ser 180 menos 150. Isto é, se você não já tiver aprendido os simétricos, pelo menos os principais simétricos, do 30, do 45 e do 60, que é interessante você aprender. Aqui vai ficar menos 150. O nosso x, professor, vai ser 30 graus. Ah, entendi. Então, o seno de 150 ele é positivo, porque ele está no segundo quadrante e é igual ao simétrico dele, que é o 30 graus. Ou seja, tudo que eu perguntar para o 150 é a mesma coisa de eu estar perguntando para o 30. Então, o seno de 150, professor, é igual a mais, porque ele está no segundo quadrante, ao seu simétrico, que é o 30, que aí você passa a ter a obrigação de saber. Quanto que é o seno de 30? 1/2, né? Então, professor, na nossa situação, eu vou ter, professor, que o resultado do seno de 150 é mais 1/2. Primeiro resultado encontrado. Vamos fazer outra aqui, professor. Vamos achar agora aqui o cosseno de 300, professor. Cosseno de 300 graus é igual. Primeira coisa que você vai fazer, professor, é analisar o quadrante. Esse cara, ele está no quarto quadrante. Por que que a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar o quadrante? Para você saber se o cosseno de 300 ele será positivo ou negativo. Já fez, Gabriel? Deu letra A 1/2? Vamos ver aqui, cara. Prof, então, do jeito que a gente tem aqui, professor, quarto quadrante, cosseno, professor, era assim, ó, mais, menos, menos. Quarto quadrante é positivo também. Quarto quadrante é positivo, professor. Então, eu vou botar aqui, ó, mais. Quem é o simétrico do 300? Professor, no quarto quadrante, o cara está aqui, ó. O 300 graus é igual ao 360 menos x. Se eu resolver essa conta, eu vou encontrar que o x dele aqui é 60 graus, prof. Então, o simétrico do cara é o cosseno de 60. E eu sei que o cosseno de 60 também é 1/2. Então, vai dar mais, porque é do quarto quadrante, 1/2. Está faltando só um, professor. Ah, não, 2 na realidade. Está faltando a tangente, que eu já encontrei 2 resultados já. Parte de cima eu já encontrei. 1/2, 1/2. Prof. E agora, tangente de 135. Vamos nós. Tangente de 135, que está faltando, e o seno de 270. Mas o seno de 270 é extremidade trigonométrica. Não vai precisar, não. Prof, então, tangente de 135, o que é que você vai fazer de cara? Prof, esse cara aqui, ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, professor, tangente é negativa, professor. No segundo quadrante, tangente é negativa. Agora, eu vou atrás do simétrico.
do 135. Professor, o simétrico do 135 é o 45, professor. Vai ficar menos a tangente de 45, ou seja, aqui vai dar menos 1. Teve todo esse cuidado, Gabriel? E o seno de 270? Professor, o seno de 270 é a extremidade trigonométrica, lá embaixo. O seno de 270, professor, ele vale menos 1, professor. O seno de 270, eu não vou atrás de simetria, porque o 270 é uma extremidade trigonométrica. Até anotei para vocês, vale menos 1. Prof, vamos lá. Da nossa situação. Ele queria que nós calculássemos seno de 150 mais cosseno de 300. Seno de 150 mais cosseno de 300. Dividido tudo pelo quê? Pela tangente de 135 mais seno de 270. O que a gente vai fazer? Começar a substituir. Quanto foi que deu o seno de 150? 1 meio. E o cosseno de 300, 1 meio. Então, vai ser 1 meio mais 1 meio dividido. Tangente de 135 deu menos a tangente de 45, deu menos 1. E o seno de 270, menos 1. 1 meio mais 1 meio, professor, dá exatamente 2 sobre 2. Embaixo, menos 2. 2 dividido por 2, professor, vai dar 1 sobre menos 2. A resposta vai dar menos 1. Menos 1 sobre 2, professor. Alternativa correta, professor. Faltou menos lá, professor. Menos 1 sobre 2. Não é isso? Letra A. Deu um positivo, o outro lá foi, Gabriel. Tangente de 135... 135 é negativo, que é mais, menos, professor. É negativo. 270 menos 1. Faltou um menuzinho aqui. É letra A, só que vou colocar o menuzinho aqui, ó, que faltou. Vai dar menos 1 sobre 2, professor. Conseguiu entender? Tá lá a nossa conta, ó. Alternativa, aqui já é outra. Menos 1 sobre 2, porque ficou menos 1 embaixo. A não ser que fosse subtração embaixo. Era? Não, era adição. Tá certo, é isso mesmo. Menos 1 meio, a nossa resposta é negativo mesmo. Tá bom? Acho que foi na hora de eu digitar, faltou esse menuzinho. Você viu a importância da simetria? Aqui eu ainda nem cobrei congruência. Vamos fazer uma de congruência aqui para recordar com vocês. Congruência. Aqui, ó. Eu quero que vocês calculem, para mim, o cosseno de 1560 graus. Professor, bati o olho. Eu já vi que o valor ultrapassa 360 graus. Então, eu vou atrás do côngruo dele. Para quê? Para nós acharmos a primeira determinação positiva. O que é essa primeira determinação positiva? Isso é o resto da divisão. A gente vai pegar o 1560 graus dividido por 360, professor. 1560 dividido por 360. Prof, aqui eu vou fazer 360 vezes 4, dá 1440. Quer dizer que para chegar naquele valor lá, nós vamos dar 4 voltas de 360 completo, que totaliza um percurso de 1440 graus e vai sobrar quanto de resto? Professor, vai sobrar 120 graus de resto. Era isso que eu estava procurando, que é a minha primeira determinação ou seja, professor, a primeira determinação positiva é o meu arco côngruo. É o meu arco côngruo. Então, eu já posso dizer, côngruo vem de congruente. Eu já posso dizer para você que o cosseno de 1560 graus é igual ao cosseno de
120. Professor, mas eu não tenho essas alternativas ali não. Mas eu já posso afirmar que esse cara é igual a esse. Agora eu tenho que ir atrás do cosseno de 120, professor. Quanto que é o cosseno de 120, professor? Agora o senhor não pensa mais côngruo, o senhor pensa simétrico. 120 é um dos que eu tenho a obrigação de saber? Não, mas eu acho que ele é simétrico. 120 é um arco que pertence ao segundo quadrante, professor. No segundo quadrante, os valores de cosseno são negativos, ou seja, eu já sei que o cosseno de 120 é negativo. Significa dizer que a resposta ou é a letra A ou é a letra D, porque tem que ser negativo a resposta. Professor, e quem que é o simétrico dele? Ele é negativo igual ao simétrico. Professor, é o 60, pelo que nós estudamos. Então, a resposta, professor, vai dar menos o cosseno de 60, que é 1/2. Professor, qual dessas alternativas dá menos 1/2? Professor, a resposta correta é a letra D, professor. É a letra D. Ou seja, a letra D, professor, você tem menos o seno de 30. Quanto que é o seno de 30? 1/2. Então, dá menos 1/2, que é a resposta que nós acabamos de encontrar. Você entendeu a aplicação da congruência e da simetria na mesma questão? Entenderam, certeza? Prof, de boa, tranquilo. Olha a outra aqui, professor. Vamos ver se vocês lembram lá. Eu estou te dando o cosseno, sabendo-se que o cosseno de um ângulo é 3/5, com o x maior que 0, menor que π sobre 2, ele quer que eu ache o seno, professor. Até então, nós só apresentamos um caminho para vocês chegarem à solução desse tipo de questão, que é a aplicação da relação fundamental da trigonometria. Estou batendo meu olho para esse detalhe aqui, professor. Esse detalhe está dizendo para mim que esse ângulo, professor, pertence ao primeiro quadrante, porque vai do 0 ao 90. Então, eu já não preciso me preocupar com o sinal. Ou até preciso, sabe por quê? Eu já posso eliminar a letra B, eu já posso eliminar a letra E. Já posso eliminar. Não é, professor, nem a letra B e nem a letra E, não. Por quê? Professor, primeiro quadrante, seno, cosseno, tangente tem que ser positivo. Então, ele quer que eu calcule o seno desse ângulo. O seno desse ângulo vai ser positivo, porque ele está no primeiro quadrante. Então, qual que é a relação fundamental da trigonometria e para que serve ela? A relação fundamental da trigonometria serve para você achar ou o seno ou o cosseno. Se ele me dá o seno, eu consigo achar o cosseno. Se ele me dá o cosseno, eu consigo achar o seno. Repete aí comigo. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Ele me forneceu o cosseno, professor, vou colocar aqui. Então, vai ficar seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno, que é 3/5 ao quadrado, é igual a 1. O resto é só você fazer conta. Vai ficar seno ao quadrado de um ângulo mais, resolve a potência 9/25, é igual a 1. Passa o 9/25 para o segundo membro. Seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1 menos 9 sobre 25. Professor, se o senhor resolver essa conta aqui, ó, o senhor vai ter que tirar o MMC, que é 25. 25 por 1 vai ficar 25 menos 16. Professor, dá 9/25. Então, a gente tem que seno ao quadrado do ângulo vai dar 25 menos 9. Eu pensei foi no resultado já. Que é 16, perdão. Vai dar 16/25. Ou seja, o seno do ângulo, veja que eu tirei o 2. Vai ser mais ou menos a raiz 16/25. O seno do ângulo vai ser mais ou menos raiz de 16, 4,
raiz de 25, 5. Professor, mais ou menos. Não é primeiro quadrante, professor? Então, é positivo. O seno desse ângulo vai ser mais 4 sobre 5. Alternativa correta, letra D de dado. Facinho? Agora você imagina depois que eu apresentar o TK para você. Você vai chegar nessa alternativa sem ter que fazer a aplicação da relação fundamental da trigonometria. Você vai apenas se utilizar, professor, sabe do quê? Do Pitágoras, no máximo do Pitágoras, tá bom? Só, acho que só do Pitágoras mesmo. E das definições seno, cosseno, tangente. Prof, olha só. É agora que a gente vai te apresentar o TK. Você vai fazer essas mesmas questões que eu já fiz hoje com vocês, tá bom? Só que sem a necessidade da relação fundamental da trigonometria. Eu vou começar te perguntando se você lembra da relação fundamental da trigonometria. Lógico que você lembra. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é sempre igual a 1. Essa relação, gente, ela tem origem, professor? Ela tem origem em um teorema de Pitágoras. E a partir dessa definição é que a gente criou o TK. Das relações inversas. Aqui, basicamente, eu só estou colocando o que você deve lembrar, tá bom? Professor, secante é o inverso do cosseno, cossecante é o inverso do seno, cotangente é o inverso da tangente. Que foi tudo que foi trabalhado na aula de hoje, professor. Tá, professor, eu quero saber do TK. Beleza, relação fundamental da trigonometria foi trabalhado, relações inversas e o que é que a gente não pode esquecer? Variação de sinal do seno, variação de sinal do cosseno, dividido um pelo outro, variação de sinal da tangente. Tá aí, professor. Tudo isso é que eu já devo ter adquirido de conhecimento, professor, das aulas, do início das aulas de circunferência trigonométrica até hoje. Eu queria que você lembrasse dessa parte, relação fundamental da trigonometria, soubesse identificar um arco côngruo, soubesse identificar um simétrico, professor, e estar verificando quanto ao seu seno, cosseno, ao tangente, professor, dependendo do quadrante, se este seno, este cosseno, esta tangente, pode ser positivo ou negativo. E aí, tudo bem. Prof, de posse dessas informações, eu vou fazer aquela primeira questão que eu apresentei para vocês. Olha só, como é que funciona o método prático do TK, que é o teorema de Moir. Eu que inventei, presta atenção. Eu tenho que o seno de um ângulo ali é 3/5, beleza. Com o ângulo, em que quadrante? Em que quadrante? Vamos ver aqui, ó. Que quadrante é esse, professor? Que quadrante é esse aqui, professor? Esse cara aqui é o 90 graus, este cara aqui é o 180 graus. Professor, então esse ângulo aqui está entre o 90 e o 180. Esse ângulo ele pertence ao segundo quadrante. Segundo Gabriel. Está entre o 90 e o 180. Não está entre 0 e 90. Segundo quadrante. Segundo quadrante. Segundo. Significa dizer que o seno é positivo. O cosseno é negativo, a tangente é negativa. Porque nós estamos analisando um arco que está no segundo quadrante. Beleza? Então, se eu vou aplicar esse método, algo que eu tenho que ter uma atenção redobrada é verificar o quadrante e saber se a resposta ela é positiva ou negativa. Só que eu não vou fazer pela relação fundamental da trigonometria, Gabriel. Não vou. Eu vou fazer mais prático. O que é o TK? Eu já sei que o cara que está no segundo quadrante. Por quê? Esse quadrante é para me dizer se a resposta é positiva ou negativa quanto à pergunta que será feita. O método TK, ele é um procedimento em módulo. Como assim, professor? Todos os valores que nós vamos encontrar, eles sempre vão dar positivos. E você vai analisar o quadrante e verificar se ele continua sendo positivo ou se ele passa a ser negativo. Como é que funciona, professor? Olha o tanto de coisa que eu vou fazer com vocês aqui, mas sem aquele monte de conta que nós apresentamos agora há pouco. A partir dessa informação aqui, ó, nós vamos conseguir achar todos esses aí
sem aplicar a relação fundamental da trigonometria, sem aplicar uma identidade trigonométrica. Eu quero que vocês achem o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. Como é que vai funcionar isso? O pessoal deve estar curioso já. Prof, primeiro, a questão do quadrante. Eu já sei que o cosseno, sem fazer conta, é negativo. Cosseno de um ângulo no segundo quadrante é negativo. Professor, eu já sei que a tangente também vai ser negativa. Por quê, professor? Porque está no segundo quadrante. Professor, e a secante? Como é que funciona mesmo a variação de sinal da secante? A secante é o inverso de quem? Do cosseno. Então, a secante obedece à mesma variação de sinal do cosseno. Logo, ela será negativa. A cossecante é o inverso de quem? Professor, a cossecante é o inverso do seno. O seno lá é positivo no segundo quadrante, né? Então, a cossecante também vai ser positiva. O resultado que a gente vai encontrar. E a cotangente? Professor, a cotangente é o inverso da tangente. Então, a cotangente obedece à variação de sinal da tangente. Ou seja, a cotangente também vai ser negativa. Tá, professor? Eu preciso, a primeira coisa, se eu for aplicar o TK, eu já tenho que ver se o cosseno ele é negativo, ou seja, eu tenho que analisar logo se o cara é positivo ou se o cara ele é negativo. Como é que vai funcionar, professor? Olha só, para a gente aplicar o TK, eu tenho que lembrar daquelas 3 razões trigonométricas com vocês. Mas não é para você aplicar, é só para você lembrar que um triângulo, retângulo, professor, para ser retângulo, ele tem que ter esse ângulo de 90 graus aqui, professor. Se ele tiver um ângulozinho de 90 graus, professor, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa e os outros 2 lados, eles são os meus catetos, professor. Só que, dependendo do ângulo, professor, eu tenho um que é cateto oposto e o outro que pode ser cateto adjacente. Ou seja, se o ângulo que nós estivermos analisando for o ângulo alfa, o B é o cateto oposto e o C é o cateto adjacente. Se nós estivermos analisando o ângulo beta, o C é o cateto oposto e o B passa a ser o adjacente. Mas por que eu tenho que lembrar disso, professor? Por conta da razão trigonométrica dessas 3 aqui, professor. O seno é nós pegarmos o cateto oposto com a hipotenusa. Isso aqui vocês veem lá do ensino fundamental, tá bom? O cosseno é o cateto adjacente com a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Por que eu estou lembrando isso para vocês? Porque o método depende de você saber que seno é cateto oposto com hipotenusa. Você não vai fazer a conta, você só precisa saber quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Bacana? Por quê, professor? Para você aplicar o TK, você desenha um pequeno triângulo, você mesmo pega na tua folha de rascunho e desenha um pequeno triângulo. Para qualquer pergunta, é isso que ele vai fazer para você. E coloca um ângulozinho lá, X aqui, ó. E eu já sei, professor, analisando nesse triângulo, que é eu chamo de triângulo hipotético, aquela medida é a hipotenusa. Quem está ali na frente, professor, é o cateto oposto. Quem está aqui é o cateto adjacente. Sempre, professor, sempre, desse jeitinho aí. Então, peraí, professor, quando eu for resolver aquele monte de pergunta, eu desenho um triângulo e eu já sei que ali o maior lado é a hipotenusa, do lado direito ali, professor, na frente do ângulo é o cateto oposto e quem está tocando no ângulo ali embaixo é o meu cateto adjacente. Até aí tudo bem, beleza? Então, vamos voltar lá na questão. Prof, está aqui o meu seno do ângulo. Deixa eu te perguntar. Seno, volta de novo. Seno é o que, professor? É quem com quem o seno? Professor, seno é o cateto oposto com a hipotenusa. Então, quem fica aqui em cima, professor, é o cateto oposto. Quem fica aqui embaixo é a hipotenusa. Passa de novo, professor. Seno de um ângulo. O que é que eu quero que você entenda? Que esse cara aqui não necessariamente é o cateto oposto, mas ele é o equivalente, é um proporcional do cateto oposto. O 3 é como se fosse o meu cateto oposto, o 5 é como se fosse o meu cateto adjacente. Eu não estou fazendo conta, eu só estou observando isso aqui.
Seno é cateto oposto com a hipotenusa. Professor, vou ter cateto adjacente, desculpa. Com a... Isso é tangente. Com a hipotenusa. Até aí, tudo bem? Cateto oposto com a hipotenusa. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar isso aqui, você vai desenhar um triângulo, você mesmo, tá bom? Não tem na questão não, vai colocar o teu ângulo aqui. Professor, nesse triângulo que eu acabei de desenhar, onde é que você vai botar o 3, onde é que você vai botar o 5? Depois que você pegar amanhã, você vai ver que é fácil. Professor, olha, o 3 vai ficar aqui, o 5 vai ficar aqui. Beleza? Cateto oposto e hipotenusa. Beleza. Tá, professor. E agora? Eu quero saber como é que eu faria para achar esse lado aqui, professor. Esse lado, professor, ele é obtido por um teorema de Pitágoras. Você poderia simplesmente aplicar o Pitágoras ou lembrar da questão dos valores pitagóricos. Você veja que ele me deu aquilo ali, eu não fiz conta até agora, eu só fiz desenhar um triângulo. Botei o 5, botei o 3. Eu estou aplicando o TK aqui. Como é que funciona o TK? Eu desenho um triângulo na minha folha de rascunho, coloco lá. Se ele me deu cateto oposto, coloco no cateto oposto. Me deu cateto adjacente, coloco cateto adjacente. Me deu hipotenusa, coloco hipotenusa. Prof, se o senhor quisesse aplicar o Pitágoras aqui, 5, 3, se eu chamasse isso aqui de y, por exemplo, professor, ia ficar 5 ao quadrado é 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 25 é igual a 9 mais y ao quadrado. Y ao quadrado é 25 menos 9. Y ao quadrado é 16. Y é igual a raiz quadrada 16. Y é igual a 4. Quem for bom de raciocínio, sabe, professor, que eu tenho os valores pitagóricos mais famosos da matemática, que é o 3, 4, 5. Então, já dava para perceber que esse ladozinho ali, professor, seria 4, professor. Aqui é o 5, ali é o 3. E eu vou aplicar o Pitágoras, professor, para encontrar esse aqui de baixo, ó. Tudo bem até aí? Perguntem. Prof, então, se eu aplicar o Pitágorasinho ali, professor, a gente vai encontrar que aquele lado que falta, professor, vale 4, professor. Aquele lado que falta vale 4. Pronto, a gente agora já pode responder todas as perguntas que foram feitas. Todas, professor, todas. Eu pedi que vocês encontrassem cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Eu não vou precisar fazer conta mais, não? Não. Acompanha comigo. Eu tinha essa informação que o seno do ângulo, professor, era 3/5. Coloquei lá, professor, cateto oposto. Aqui, ó, esse cara aqui é o cateto oposto. Esse cara aqui é a minha hipotenusa. Esse cara aqui é o meu cateto adjacente. O que que nós aprendemos por cosseno? Professor, o cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, eu só vou agora olhar para o triângulo. Professor, então o cosseno vai ser 4/5. Professor, e a tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente, professor, 3/4. Caraca, é mesmo. Só que aqui tem um porém. Você perceba que o cosseno que nós encontramos, ele é positivo. A tangente que nós encontramos também é positiva. Eu deixo assim? Depende. Será que eu deixo 4/5 mesmo? Qual foi o quadrante que foi apresentado para a gente lá, professor? Foi o segundo quadrante, professor. Foi o segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, o teu trabalho é, tu chegou no 4/5, depois que tu aplicou o TK, você vai ver, mas é 4/5 positivo ou negativo? É negativo, professor, porque é do segundo quadrante. A tangente é 3/4, positivo ou negativo? Professor, é negativo, porque está no segundo quadrante. Então, eu só tenho que lembrar aqui, professor, o ângulo pertence ao segundo quadrante. Então, eu peguei o resultado, simplesmente olhando para o triângulo, professor, e coloquei lá que eles eram negativos. Professor, mas e os outros agora? Cara, se tu já tem o seno, tu já tem o cosseno e tu já tem a tangente, as relações inversas, professor, tipo,
A secante é o inverso do cosseno. Se o cosseno deu menos 4/5, se tu inverter, professor, vai dar menos 5/4. A cossecante é o inverso do seno. Se o seno é 3/5, o inverso é 5/3. E a cotangente é o inverso da tangente. Logo, secante vai ser menos 5/4, cossecante 5/3 e cotangente, professor, menos 4/3. Bem mais viável, não tem nem comparação, Gabriel. Olha que basicamente é que eu encontrei todas as razões trigonométricas simplesmente olhando para um triângulo. O trabalho, caso seja necessário, é de vocês realizarem um teorema de Pitágoras, se vocês não conseguirem verificar a relação pitagórica lá. Se não, dá para vocês observarem. Que tal se a gente pegar agora aquelas mesmas questões? Prof, tipo assim, nessa situação aqui, eu quero que você resolva toda aquela expressão lá. Que aparentemente você pode dizer, professor, é muito difícil lá. Ele quer que você calcule a secante vezes a cossecante menos a secante ao quadrado, dividido tudo pela cotangente menos 1. Prof, ele só me deu essa informação aqui, ó. Que o cosseno de x é 1/4, professor. E que meu ângulo pertence a qual quadrante, professor? Aqui tá bom, ó. Esse ângulozinho, professor, ele pertence ao primeiro quadrante. Quando dá primeiro quadrante, eu digo, ufa, bacana. Não vou ficar preocupado se dá positivo, se dá negativo. Primeiro quadrante é positivo para todo mundo. Então, a secante, a cossecante e a cotangente, que a gente vai achar ainda, tudo vai ser positivo. Então, olha só, professor, como é que eu vou fazer para resolver uma expressão como essa, professor? Eu tenho aqui que o cosseno é 1/4. Não é isso? Cosseno é 1/4. Eu aprendi que cosseno, professor, é o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, aquele 1 vai ser o cateto adjacente e aquele 4 vai ser a hipotenusa. Eu desenho o meu triângulo, professor. No lugar ali, professor, do cateto adjacente, que é lá embaixo, eu coloco 1. No lugar da hipotenusa, eu coloco o 4, professor. Coloquei o 4 no lugar da hipotenusa, o 1 no lugar do cateto adjacente. Como é que eu acho aquele cateto oposto lá? Um teorema de Pitágoras. Se você souber, professor, fazer de cabeça, vai ficar 16 menos 1 dá 15, professor. Ali vai ficar raiz de 15, professor. Aquela interrogaçãozinha vai ficar raiz de 15. Entendeu? Pronto, professor. Apliquei o método TK. Consiste simplesmente em, conhecendo-se uma das relações trigonométricas, você aplica um Pitágoras e descobre os 3 lados do teu triângulo retângulo. Se você conhece os 3 lados do triângulo retângulo, se você já sabe quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa, qualquer pergunta ele pode fazer para você. Tipo, eu já sei que o cosseno é 1/4, mas se eu quisesse saber o seno, professor? Seno, professor, ia ser raiz de 15 sobre 4. Cateto oposto sobre a hipotenusa, professor. Se eu quisesse saber a tangente, era só olhar para o triângulo. Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vai ser raiz de 15 sobre 1. Então, professor, olha só. O seno vai ser raiz de 15 sobre 4, que é o cateto oposto olhando para o triângulo sobre a hipotenusa. E a tangente, professor, vai dar só raiz de 15. Porque é o cateto oposto, que é raiz de 15, pelo adjacente, que é 1. Deixa na raiz, Gabriel, até porque não tem raiz de 15 exato e não dá para você decompor. Ah, mas eu posso tirar a aproximação dela? Cara, só se a questão pedir. Mas a resposta já vai estar em função dessa raiz mesmo, viu, Gabriel? Não vai precisar trocar, não. Cara, se você sabe quem é o cosseno, se você sabe quem é o seno, se você sabe quem é a tangente, eu posso muito bem perguntar para ti, quanto é a secante do ângulo? A secante é o inverso do cosseno, é 4. Quanto é a cossecante do ângulo? É o inverso do seno, é 4 sobre raiz de 15. Quanto é a cotangente do ângulo? É o inverso daquele, professor. Vai ser 1 sobre raiz de 15. Professor,
Aí a gente tem que racionalizar agora. Olha, se ele quisesse só a cossecante como resposta, sim, você teria que racionalizar. Se ele quisesse só a cotangente, você teria que racionalizar. Mas esses valores que nós acabamos de encontrar, eles servem apenas, professor, para a gente, para a gente encontrar a secante, a cossecante e a cotangente numa determinada, professor, substituição. Beleza? Eu vou precisar racionalizar? Não. Por quê, professor? Porque o senhor vai substituir na conta ainda. Se o senhor vai substituir na conta ainda, não há necessidade de você racionalizar agora. A resposta final de todas as operações, caso ela ainda venha na forma de uma fração com denominador apresentando-se radical, aí sim você tem que racionalizar. Então, peraí, professor. Aqui eu já tenho os valores. Eu vou pegar aquela expressão lá, professor, eu vou substituir. No lugar da secante, professor, eu vou botar 4. No lugar da cossecante, eu vou botar 4 sobre raiz de 15. No lugar da secante, novamente, 4 ao quadrado. Embaixo, cotangente 1 sobre raiz de 15, menos 1 da expressão. Prof, resolvendo, a gente vai ter 4 vezes 4, 16. 16 sobre raiz de 15, menos 16, que é o 4 ao quadrado. Embaixo, 1, raiz de 15 menos 1. Aí você pode dizer, professor, muita conta, difícil. Aí, no caso, é a parte algébrica. Eu posso até estar tirando o MMC em cima e MMC embaixo, encontrar uma única fração em cima, uma única fração embaixo, fazer divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou, eu posso perceber que ali no numerador eu tenho um fator comum que é 16. Eu posso colocar em evidência o 16, vai ficar 16 vezes 1 raiz de 15 menos 1 sobre 1 raiz de 15 menos 1. Prof, já dá de cancelar, ó. Cancela toda aquela expressão, o resultado vai dar somente o 16. Então, o resultado daquela expressão lá deu 16. Teve um pouquinho de conta? Teve. Mas não para nós acharmos o valor da secante, da cossecante ou da cotangente. O valor da conta que deu aí, no caso, o tamanho da conta, foi relacionada a substituição, professor. Depois que o senhor substituiu, é que o senhor teve um pouquinho de conta aí. Eu espero que vocês tenham entendido o processo. Professor, eu posso usar sempre que eu quiser, inclusive em outros conteúdos? Pode, inclusive em outros conteúdos. Professor, valor da expressão 16, letra E. Pegou a ideia? Se não, depois você volta lá à aula, assiste de novo, principalmente quando a gente for explicando a obtenção do TK. Olha essa outra aqui, essa aqui eu tinha feito com você no comecinho da aula. Seno sobre cosseno igual a 2, que eu fiz cruz credo, lembra lá? Só que aqui, professor, dá para fazer pelo TK. Olha só, como é que eu pensaria essa questão? Eu vou fazer nesse espaçozinho aqui, bem rapidinho. Ele me deu esta informação, Vamos lá. Ele disse para mim que seno de x dividido pelo cosseno de x é igual a 2. Quando eu olho para essa expressão, já vem uma coisinha na minha cabeça. Seno de x dividido por cosseno de x, eu conheço isso aqui, gente. Seno dividido pelo cosseno é a mesma coisa que tangente. Então, eu posso dizer que a tangente de x é igual a 2. Você entendeu? Seno de x por cosseno de x não é tangente? A tangente de x é igual a 2. Professor, esse 2 aqui, professor, eu não estou vendo se ele tem ninguém embaixo. Então, é porque aqui embaixo é 1. Prof, eu aprendi que em tangente, o cara que está em cima é o cateto oposto. O cara que está embaixo é o cateto adjacente. O que que eu vou fazer? Se eu já tenho uma razão trigonométrica, eu já sei que a tangente vale 2 sobre 1, eu aplico aqui o TK. Eu desenho, professor, um triângulozinho aqui, ó, bacana, ó. Coloco meu ângulo e eu vou colocar o 2 aqui, professor, e o 1 aqui. Se eu aplicar um teorema de Pitágoras, eu descubro essa medida aqui de cima, que vai dar exatamente raiz de 5. Se você aplicar o Pitágoras,
você vai encontrar que esta medida é raiz de 5. Professor, o que ele queria que nós achássemos? Não era o cosseno? Eu sei que o cosseno de um ângulo é só pegar o cateto adjacente pela hipotenusa, professor. Ou seja, o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de 15. Professor, como a resposta é essa que o senhor quer, o senhor tem que racionalizar, não é? Tem, vezes, raiz de 15, raiz de 15. Professor, o cosseno desse ângulo deu raiz de 15 sobre 15. Só tem o último detalhe. Sempre que eu estou aplicando o TK, professor, eu tenho que ver se a resposta final ela é positiva ou ela é negativa. Ou raiz de 15, não, raiz de 5. De onde foi que eu botei esse 15? Desculpa, gente. É 5 lá, ó. Raiz de 5 sobre 5. Não sei de onde foi que eu tirei esse 15. Ali é 5, é 5. Até botei ali, ó, no Pitágorazinho. Prof, terceiro quadrante, para cosseno, ele é negativo, professor. Então, coloca-se o menuzinho aqui, professor, na frente. E a alternativa correta vai ser a letra C de Cana Educação. Se eu não levar em consideração a questão do sinal, do quadrante, eu poderia estar marcando a letra E. Então, a gente ia ficar sempre na dúvida entre a letra E e a letra C. Nesse caso, negativo. Vou refazer novamente, tá bom? Rapidex aqui para vocês, ó. Opa, volta lá. Tá aqui, professor, ele começou me dando, não é isso? Eu fiz na mão mesmo agora há pouco. Seno sobre cosseno igual a 2. Eu aprendi que seno sobre cosseno é tangente, professor. Então, já posso dizer que a tangente do ângulo é 2 sobre 1. O 2 é cateto oposto, 1 é cateto adjacente. Fazer mais bonitinho aqui. Desenho, professor, o triângulo. Coloco 2 no lugar do cateto oposto e 1 no lugar do cateto adjacente. Vou descobrir aquele lado que está faltando através de um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Professor, encontrei. Deu raiz de 5. O teu trabalho mesmo é, conhecendo-se uma das razões trigonométricas, aplicar um teorema de Pitágoras. Prof, aqui foi. Então, eu já tenho as 3 dimensões aqui, ó. Ele queria o cosseno, não era, professor? Cosseno é só tu pegar o cateto adjacente com a hipotenusa, ou seja, o cateto adjacente é 2, a hipotenusa é 5. Eu botei quanto lá agora há pouco? Agora eu fiquei até na dúvida. Deixa eu ver como foi que eu botei no cateto oposto lá. Deixa eu ver se eu botei certo. Ô, prof. Ah, tá certo. Cateto adjacente, é cosseno. Sei que eu tinha marcado errado. Fala sério. Tá certinho. Tá ali, professor. 1 sobre raiz de 5. Fizemos a conta, deu raiz de 5 sobre 5. Tem que lembrar, professor, da questão do quadrante, professor, que era terceiro quadrante. Terceiro quadrante, cosseno tem que ter resposta positiva ou tem que ter resposta negativa? Negativa, professor. Então, a resposta vai ser menos raiz de 5 sobre 5. Alternativa correta, professor. Letra, deu quanto, Gabriela? Letra C mesmo, de Canal Educação, não é isso? Cara, eu queria ter mais tempo, ó. Já é começar as atividades complementares, onde vocês podem estar escolhendo o caminho. Essa aqui era a questão de proposições, julgar as proposições que estão corretas, quais são as identidades trigonométricas que são verdadeiras ali, ó. Então, ele estava perguntando ali na proposição 1, se a cotangente de π sobre 6 é igual a tangente de 4π sobre 3, se a secante de 60 é igual a eu pegar o seno de 90 menos o cosseno de 180, se o seno de 36 graus é igual ao seno de 36 é igual ao cosseno de 54, se a cossecante de 30 graus é igual a secante de 120, e você ia julgar. Como é que você ia fazer isso? Você ia trabalhar proposição por proposição. Você pegaria aquele π sobre 6 e aquele 4π sobre 3, transformava para grau, ia ficar o quê?
180 o π. 180 por 6, professor, dá 3, dá 30. Então ia ficar cotangente de 30 e o outro é 4 vezes 180. 180 por 3 dá 60. 6 vezes 4, 24, ia dar tangente de 240. Aí você teria que calcular, professor, no primeiro, relação inversa, que seria a cotangente, professor, de 30, não é isso? E lá o outro ia ser a tangente de 240. Você teria que procurar a simetria, professor. Prof, de boa. Ali no caso, se é de 240, segundo quadrante, tangente no segundo quadrante é negativo. A cotangente de 30 está no primeiro quadrante, professor, é positivo. Já dava para saber de cara que a primeira estava errada. Por quê, professor? Porque a cotangente de 30 vai dar positivo. Já, professor, a tangente de 240 vai dar negativo. Fechou? Meus amores, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Próxima semana, a gente continua mais estudo da trigonometria na circunferência. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.